Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de janeiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Grupos de assalto de colombianos cercam e eliminam russos remanescentes em Kupiansk. Esses grupos, na realidade, são formados, na sua maioria, por colombianos, mas existem outros latino-americanos. Na realidade, são grupos de assalto de latino-americanos. Tem brasileiros, que são acho que é a segunda quantidade, mas também não é muito grande, e tem alguns argentinos também, ou seja, tem de outros, tem colombianos, não, os colombianos já, eu falei, já são a maioria, né? E tem outros, tem parece que gente do Peru também, ou seja, são grupos de assalto diversos que chegaram para reforçar Kupiansk e que eliminaram, eu espero que sejam os remanescentes, embora que a Ucrânia determinou que continuem procurando os russos na cidade. Mas Kupiansk continua totalmente controlada, 100% controlada pela Ucrânia. Eu quero pedir a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. Quero pedir também a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, indiquem, recomendem o vídeo, recomendem o canal e façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado a todos vocês. Equipes de assalto colombianas, como os ucranianos estão chamando, que são a maioria, cercaram posições russas remanescentes em Kupiansk e desmantelam seus postos, ou seja, e os últimos, eles já fizeram com grupos um pouco menores anteriormente na própria Kupiansk e agora chegaram reforços para eles irem procurando, né? E porque eles têm muita experiência em combate, a maioria deles, praticamente uns 95% dos colombianos, eles são membros das Forças Armadas da Colômbia que deram baixa e no tempo das guerrilhas eles participavam em assaltos a vilas no interior ou na mata, vilas e faziam limpeza das áreas de casas, das vilas e das cidades na área da guerrilha. Então eles têm muita experiência nisso, então em muitos casos a Ucrânia chama eles para fazer esse trabalho e eles têm tido muito sucesso. Os últimos sobreviventes das forças de infiltração russa, eles tentam resistir, ou seja, tentaram resistir o máximo possível dentro de Kupiansk, para manter viva a reivindicação de Putin sobre o controle da cidade. Na realidade, era isso que eles estavam pedindo para os russos que estavam lá infiltrados ainda, mas acho que parece que caiu o último bastião, né? No entanto, as forças ucranianas, reforçadas agora com unidades colombianas, enviaram uma de suas unidades mais letais para eliminar o inimigo escondido de uma vez por todas. Veja o prestígio, unidade mais letal. Então são unidades muito experientes, com muita capacidade de combate e que já aprenderam combate real lá na Colômbia. O comando ucraniano enviou o grupo de reconhecimento e ataque RUG, ele chama esses grupos de assalto, para Kupiansk. Um grupo de assalto formado por voluntários colombianos, juntamente com outros combatentes de língua espanhola, ou no caso, Brasil, português, né? E eles fazem parte da 13ª Brigada de Kartia, né? Muitos desses soldados são ex-militares, veteranos, como eu estava falando para vocês, eles experiência em combate contra movimentos guerrilheiros e crime organizado, o que lhes confere uma formação adequada para a complexa guerra urbana e irregular. Tem muito brasileiro ali também, policiais, que lutaram também nessa guerra no Rio de Janeiro contra crime organizado e em outros estados. Então eles têm experiência, eles sabem como revistar residências, como revistar prédios com segurança, não que eles não possam ser atingidos, mas eles já têm mais traquejo e sangue frio para isso. Assim, eles foram enviados especificamente para ajudar a cercar, achar, cercar e desmantelar a presença russa remanescente em Kupiansk. Em vez de conduzir grandes ataques frontais, o RUG, que é esses grupos de assalto, cuja maioria são os colombianos, dominado por colombianos, né, concentrou-se em manobras de pequenas unidades. Eles desmembraram em pequenas unidades, movimentação urbana e cerco sistemático das posições russas. Com base em sua experiência em contra-insurgência e operações de alto risco,
Esses combatentes têm experiência em operar em equipes compactas e são capazes de tomar decisões rápidas sob fogo. Eles mesmos têm essa liberdade e essa capacidade. Eles não têm que pedir autorização. Eles têm que eliminar o inimigo ou prender o inimigo. Habilidades que são essencialmente importantes na linha de frente fragmentada de Kupiansk, que se traduziu em uma série de microcercos onde grupos russos são isolados uns dos outros com rotas de fuga negadas, com eles fechando as rotas de fuga, e são neutralizados ou são capturados. Não tem outra alternativa, ou é neutralizado ou é capturado em confrontos controlados para minimizar as baixas do lado das forças ucranianas, que no caso, eu falei forças ucranianas, mas são colombianos, brasileiros, argentinos, peruanos que estão ali, ou seja, eles fazem parte das forças ucranianas. Combatentes colombianos avançando por um quarteirão urbano em ruínas sob ameaça ativa de drones. E eles têm a capacidade já de fazer isso, né? E tem se saído muito bem, embora que drone é muito perigoso. Apesar de um drone muitas vezes ter explodido perto deles, alguns podem ter sofrido ferimentos leves, a unidade continua seu movimento usando paredes destruídas das casas ou prédios ali de Kupiansk, estruturas desmoronadas como coberturas, etc. Uma vigilância cuidadosa de uma posição em um andar superior, eles vasculham ruas e pátios em busca de soldados russos escondidos, enquanto monitoram simultaneamente o céu em busca de drones inimigos. Eles têm que ficar atentos dos dois lados, não dá só para pensar no que está no terreno, embaixo, a nível do horizonte deles. Eles têm que monitorar o céu também, para não serem surpreendidos por drones russos. Aproveitando-se dessa vigilância em terra e do trabalho constante dos operadores de drones, o comando ucraniano identificou um grupo de tropas russas escondidos próximo e dentro do prédio da prefeitura. E eles foram lá e eliminaram esse grupo, né? Que fica numa praça, é uma praça relativamente aberta, então isso oferecia bons ângulos de observação e de tiro que beneficiavam os russos nessa posição. Em vez de atacá-lo diretamente, o grupo colombiano primeiro limpou um prédio de 5 andares no lado oposto da praça, para evitar ser atingido por fogo cruzado vindo de várias direções, porque tinha mais de um grupo ali e eles não estavam só na prefeitura, eles ocuparam alguns outros prédios. Então eles procuraram uma posição abrigada, então esse prédio de 5 andares. Aí eles fizeram um tiroteio com os russos, um tiroteio que praticamente de curta distância, o prédio que eles limparam era muito próximo, para garantir a segurança da estrutura. Os operadores de drones que acompanham, né, confirmaram a presença russa contínua dentro da prefeitura, porque eles mandaram drones de reconhecimento e confirmaram, os russos estão abrigados ali, e era uma posição defensiva forte. Os combatentes colombianos, então, abriram fogo contínuo com armas leves, armas de assalto, forçando os soldados russos a se reposicionarem dentro do prédio. Esses movimentos expuseram suas localizações, permitindo que os drones FPV, são drones de ataque, os atacassem em ondas sucessivas. Uma vez enfraquecida a resistência do grupo de assalto, ucraniano, né, colombiano, o sul-americano, né, avançou para limpar o próprio edifício, eliminando os defensores russos restantes e hasteando as bandeiras da unidade deles, a bandeira da Ucrânia, e colocaram também a bandeira da Colômbia, né, sobre o local e a praça adjacente. Esses acontecimentos e a crescente deterioração das condições das tropas russas sobreviventes dentro da cidade forçaram o comando russo a buscar uma maneira, tentaram enviar reforços rapidamente para apoiá-los, mas eles tinham um problema. Eu acho que não raciocinaram quem mandou reforço, acho que nem deveria ter mandado. Como estava frio, os russos tentaram repetidamente cruzar o rio Osk. Eles ainda estavam fora da cidade, os russos estão a alguns quilômetros do outro lado do rio. Então eles tentaram, com uma pequena força-tarefa, cruzaram o rio, infantaria a pé apenas, e para ajudar os coleguinhas deles que estavam lá, ali naquela área que eu falei para vocês. Embora o gelo facilitou o movimento de tropas, né, porque o rio está congelado,
pode passar a pé. Não dá para passar tanque que rompe e afunda, né? Mas o gelo... Então eles passaram rapidamente a pé, só que as duas margens do rio estão controladas pelas tropas ucranianas, né? Então parecia fácil, o que tornou-se fácil tornou-se uma desgraça para os russos. As unidades russas que conseguiram apenas posições limitadas e temporárias foram repelidas por ataques de drones, por ataques de artilharia, eliminando quase todos aqueles que tentaram vir em ajuda das tropas que estavam dentro da cidade. Apesar das perdas e das tentativas de usar o clima a seu favor, os russos não conseguiram melhorar a situação daqueles que estavam cercados, que aqueles que sobreviveram tiveram que se entregar. Como resultado da operação conjunta de limpeza ucraniano-colombiana, restam em Kupiansk, dispersos talvez, mais alguns grupos. Eu acho que se existirem é muito poucos, né? Praticamente ninguém, aí talvez uns 10, 15, no máximo 20, e essa pressão vai continuar sendo exercida pelas tropas da Ucrânia dentro da cidade para evitar que entrem mais e para eliminar ou prender esses remanescentes. A pressão que foi exercida pelos colombianos e pelo exército ucraniano acelerou significativamente o colapso russo ali dentro da cidade de Kupiansk e demonstrou como táticas experientes de pequenas unidades podem desmantelar uma força numericamente inferior, mas entrincheirada, fortemente entrincheirada, né? Então, embora os comandantes russos ainda pretendam retomar Kupiansk, tem de novo aquele prazo que eu já falei em outros vídeos, fevereiro, né? E a situação atual ressalta como esforços ucranianos direcionados e bem executados podem mudar decisivamente o equilíbrio em um campo de batalha urbano. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.